A maioria das empresas acredita que toma decisão em cima de estratégia, mas na verdade elas tomam decisões em cima da cultura. Se você lidera uma empresa em crescimento, provavelmente você vive isso. Decisões são tomadas o tempo todo, rápidas e bem intencionadas, mas o impacto real parece cada vez mais difícil de sustentar. O time trabalha muito, a operação roda, os números existem. E mesmo assim algo não encaixa. Pode ser que o problema não seja a estratégia mal desenhada. Muitas vezes é um problema mais sutil, que é como essas decisões são tomadas no dia a dia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A maioria das empresas acredita que toma decisão em cima de estratégia, mas na verdade elas tomam decisões em cima da cultura. E o problema é que quando a cultura não está alinhada ao racional de crescimento, à estratégia de crescimento, inclusive as tomadas de decisões corretas vão perder impacto. Eu sou Jéssica Milhomem, estrategista em Data e AI para scale-ups e empresas em crescimento. O meu trabalho é transformar complexidade em decisões que movem o negócio. Como tudo no mundo dos negócios, nada é tão binário, sempre tem contextos diferentes. E para empresas que estão em momento de crescimento, a evolução da empresa não pode ser denominada somente pelo esforço, pelo trabalho que é realizado. Mas uma coisa é fato: o que determina se uma empresa em crescimento vai continuar avançando, vai avançar ou eventualmente vai travar é o racional por trás das decisões que são tomadas. E isso não é determinado somente pelo desenho da estratégia. É moldado também sobre como a empresa pensa, visualiza e toma as suas ações. Isso tudo está relacionado à cultura. E aqui, eu não tô falando de cultura no sentido de clima ou motivação. Eu tô falando da cultura no sentido de sistema que determina como a liderança enxerga quais são os riscos, quais são as prioridades e determina a direção, como vão ser os próximos passos, especialmente quando estão sob pressão. E é exatamente nessa camada que, se acontece o desalinhamento, qualquer estratégia, por melhor que seja, vai perder impacto. Quando essa camada está desalinhada, qualquer estratégia, ainda que muito bem estruturada, vai perder impacto. E é exatamente essa camada de cultura que cruza com o meu trabalho. Não como serviço isolado, mas como um contexto que influencia definição de visão, clareza estratégica, priorização e, de fato, tomadas de decisões para a evolução do negócio. Na minha boutique de Data AI Strategy, a cultura é um ponto que eu observo para entender o porquê que a operação escala ou eventualmente se sabota. Até porque uma empresa, ela não opera bem porque ela executa rápido, mas sim porque ela decide bem. E a cultura é exatamente a lente que define como essas decisões vão ser tomadas. Se a empresa dá foco em clareza, visão, contexto, a empresa vai ganhar direção. Agora, se a cultura foca em reatividade, urgência excessiva ou uma proteção exacerbada, muito possivelmente os resultados não vão ser exatamente os esperados. E aí fica claro por que as empresas perdem eficiência. Não é porque elas não fizeram o bastante, mas porque as decisões foram equivocadas. Resultados são consequências de decisões. E decisões são consequências de grande influência da cultura. Agora vamos pensar no ROI. É claro que o desenho orçamentário tem grande influência nesse resultado, mas onde de fato nasce o ROI são das decisões, do caminho em que a empresa define como vai gerar esse impacto. E se a cultura distorce essa lógica,
É claro que os resultados não vão ser os esperados. Vão ser trabalhos que não deveriam existir, energia direcionada ao problema errado, prioridades que mudam mais rápido que a estratégia, times desalinhados executando coisas que não importam ou pior, executando as mesmas coisas. E claro, urgência que substitui visão. A redução não acontece só com a produtividade, mas também com cada retorno esperado com base nas decisões tomadas. E os founders observam isso antes do time, porque o time está trabalhando muito mais, mas avançando menos. E olhando pela perspectiva dos investidores, eles não acompanham apenas as métricas, mas também como é o racional por trás para se tomar as decisões. Isso porque uma cultura desalinhada vai gerar uma série de riscos. Riscos de governança, riscos de escalabilidade, riscos de priorização. E tudo isso vai gerar riscos com relação à rodada. Isso vai mostrar que existe um grande risco que na próxima rodada os resultados não aconteçam de forma equivalente. Pensando como investidor, a maior preocupação não é a lentidão em si, mas a falta de coerência. E a incoerência nasce de uma cultura que orienta ou distorce completamente as decisões. Por isso que cultura não é soft, é um indicador de risco estratégico. Quando a cultura e a estratégia andam em caminhos opostos, vai acontecer uma autossabotagem silenciosa dentro da empresa. E você vai conseguir ver isso em diversos sinais. As decisões vão mudar sem um motivo, sem uma tese clara. Os times vão estar executando coisas sem saber o motivo. Os dados vão passar a justificar decisões em vez de orientar. A autonomia vai virar improviso. E a urgência vira um padrão. Além de, claro, prioridades competindo entre si. E esse barulho interno vai crescer mais do que o impacto externo. E esses problemas não necessariamente estão relacionados à falta de talento. Possivelmente não é isso. Mas com certeza está relacionado à falta de coerência para tomada de decisão. E é fato. Se a falta de coerência escala com a empresa, os problemas vão escalar junto. E toda empresa tem um momento que o ritmo desacelera. É em fechamento de ciclo, conclusão de projetos muito grandes. E é o momento onde a empresa vai parar e vai conseguir visualizar a cultura de fato, sem nenhuma performance. E analisar o que sustentou o crescimento ou o que sabotou ele. Até porque as empresas que não fazem isso tendem a repetir o próximo ciclo, enquanto as que fazem tendem a mudar. No meu trabalho, a cultura entra como um contexto para entender o porquê e como as empresas tomam as decisões que tomam e onde a lógica está se perdendo. Eu não corrijo cultura, eu corrijo direção. Eu alinho a estratégia, decisão e execução para garantir que a empresa pare de escalar esforço e comece a escalar resultados. Quando a lógica das decisões muda, o resultado muda. Quando a narrativa muda, o foco muda. Quando a direção muda, a empresa inteira muda. A cultura importa porque ela define o que a empresa enxerga e o que ela não enxerga. Ela define o que a liderança tolera e o que ela ignora. E ela define como a empresa reage e o que ela cria. No final, a cultura é o que amplifica ou destrói a estratégia. E para acelerar um negócio, ao invés de perguntar o que vamos fazer, é mais estratégico perguntar com base em qual lógica nós estamos tomando essa decisão. Essa é a parte que quase ninguém olha. E é a que mais define o futuro das scale-ups. Se você lidera decisões difíceis e quer clareza para o próximo ciclo, continue me acompanhando. Aqui eu discuto o que se discute nas mesas executivas, com tempo, com contexto e profundidade. Nos vemos na próxima reflexão.